O general Walter Braga Neto, ministro da Defesa, está pagando um alto preço por ter se imiscuído em assuntos que não correspondem à sua pasta, o Ministério da Defesa, que controla os 3 comandos militares. Ele primeiro falou contra a CPI da Covid e agora a favor do voto impresso. E em situações que pareciam, uma ameaça às instituições. E por isso a reação foi dura, como esse editorial aqui da Folha de São Paulo, encimado por esta bonita foto do Bolsonaro com o general, e um outro militar aqui no meio, uma foto de Adriano Machado, da agência Reuters. E aí vem a Folha de São Paulo, o jornal paulista, no irado editorial, dizer que militares em retirada. Defesa se ultraja com subserviência a Bolsonaro. Mas não há margem para golpe, assegura o jornal paulista. Não se conhecem bem as razões do general para assim agir, não é? Porque a sua área não tem nada a ver com o voto impresso, que é uma matéria do legislativo, tipo que tem lá um projeto sobre o voto impresso, o mesmo acontecendo com a Covid, não é? Que é a CPI da Covid, que é uma atribuição do Senado Federal, e a Covid, o combate, o controle do combate à Covid, é do Ministério da Saúde. O que tem isso a ver com os militares? Ou com a estratégia militar de defesa do país? Nenhuma. Pois é, aí vem o general e aparentemente querendo agradar o chefe, ou talvez até, em último caso, tenha sido acionado para dar uma espécie de pito. Só que os tempos mudaram. Eu me recordo que tinha um presidente aqui do Brasil chamado general João Batista de Figueiredo, que ele qualquer coisa, qualquer ameaça de crise, ele dizia assim: olha, eu chamo o Walter Pires. O Walter Pires era um general durão e que era ministro do Exército na época, que não existia Ministério da Defesa. E aí o João Batista Figueiredo ganhava há algum tempo porque amedrontava, de certa forma, os políticos. Porque aquela era ainda uma época quando o Exército ou as Forças Armadas ou algum general importante falasse, a República tremia. Não é mais o caso, não é? Como demonstrou essa nota do ministro do Exército ameaçando a CPI da Covid, a nota não chegou a ser sequer manchete de jornal. Foi lá para o rodapé das notícias, e acabou ali sendo consumida pela voragem das notícias que invadem hoje a internet a todo o momento. Mas vamos ver aqui esse editorial da Folha, antes de entrarmos, propriamente nessa defesa que o ministro da Defesa faz do voto impresso. Aliás, com uma certa razão, porque realmente o voto impresso é algo que deveria ter havido desde a implantação do voto da urna eletrônica. Por quê? Quem é que garante ao cidadão que ele votou no candidato ali cujo nome ele depositou na urna? Quem é que garante se aquilo depois, e principalmente nesse mundo digital onde tudo é possível? Mas aí, o caso, o assunto não era da competência do general Braga Neto, mas sim dos políticos, da Câmara, do próprio presidente da República e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos a este editorial da Folha de São Paulo. Começa dizendo:
Pela segunda vez em 15 dias, o Ministério da Defesa ultrapassou os limites da República para se intrometer em assuntos da vida civil. Desta feita, ao manifestar-se sobre reportagem de O Estado de São Paulo, o ministro-general da Reserva, Walter Braga Neto, agitou a bandeira bolsonarista do voto impresso. Militares não têm nada a dizer do sistema de escrutínio, tampouco lhes cabe ameaçar o Congresso, como fez a defesa, na reação extremada ao comentário do senador Omar Aziz, PSD Amazonas, sobre o fato de integrantes das Forças Armadas aparecerem em desmandos investigados na CPI da pandemia. É uma lástima que o Ministério, encarregado de conduzir os assuntos administrativos das Forças Armadas, tenha se ultrajado como um anexo do autoritarismo delirante do presidente da República. E ainda pior, a subserviência a que foram obrigados os comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa nota ele fez questão de ler, não é? Numa transmissão da TV Brasil, a TV governista. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Essa nota será publicada a partir da minha leitura. Muito obrigado. O general tem razão, como eu tinha dito no início, né, com relação a essa necessidade de o voto, né, de o cidadão ter algum tipo de garantia de que tenha votado em algum candidato, porque ele não recebe nenhum tipo de comprovante. Porque, aliás, quando você for a comprar um produto numa loja, você sempre tem ali um recibo de que alguma nota, né, uma nota fiscal de você comprou aquele produto, então você tem garantia de que se o produto não funcionar, lhe será devolvido ou você terá como se defender. É o caso do voto, não é? Quem vai garantir que você votou no Bolsonaro ou votou no Haddad lá na eleição passada? E com essa confusão aí, com essa confusão de algoritmo, não é? E principalmente esse roubo de dados, quem é que garante que o seu voto, sem comprovante, ele será realmente considerado? Bom, mas o general falou em assunto que não lhe correspondia e por isso está aí tentando, não é, se defender e não sabe como evitar as críticas cada vez mais acerbas contra a sua administração no Ministério da Defesa. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Ele ainda faz uma ameaça aqui nessa nota, comprometidos com a manutenção da democracia. Ora, a manutenção da democracia cabe ao povo.